A ficção científica sempre vendeu a ideia de que o espaço é a fronteira final. Várias obras do gênero adoram colocar personagens num papel de explorador incansável, conquistador de galáxias, desbravador do futuro, e quase sempre existe um planeta inóspito pronto para ser colonizado, uma tecnologia revolucionária que aproxima a gente do impossível ou um encontro transformador com seres de outras civilizações. Porém, nem todo mundo viu o sci-fi como uma jornada para o progresso. Para alguns, o verdadeiro enigma não está no cosmos, mas sim no abismo inexplorado da nossa própria existência. E se tem alguém que abordou isso como ninguém, esse alguém é o cineasta russo Andrei Tarkovsky, com seu estranho e inesquecível Solaris. Mas afinal, o que raios Solaris realmente quer dizer, né? Hoje a gente vai tentar decifrar esse clássico que se recusa a ser decifrado, que desafia as nossas expectativas e que no fim das contas talvez esteja perguntando muito mais sobre a imensidão de nós mesmos do que a do universo. Pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Bella Eichler e esse é o Futurices, e depois de já ter dissecado 2001, uma Odisseia no Espaço do Kubrick por aqui, é dia de explorar praticamente a sua antítese, que é Solaris, um filme russo de 1972 lançado em plena Guerra Fria e inspirado no livro clássico de mesmo nome do autor Stanisław Lem. A ideia hoje é resumir a história do filme para vocês, dar um panorama rápido sobre a produção de Solaris e também trazer algumas possíveis explicações para o enredo, além de fazer uma breve comparação entre livro e adaptação. Inclusive, assim como aconteceu no vídeo sobre 2001, o Esquilo tá com a gente aqui mais uma vez e vai dar o e-book de Solaris de graça para vocês, que é uma baita leitura, tá? Então fica aí até o final para não perder esse presente super especial. E antes que alguém pergunte, sim, Solaris também ganhou uma adaptação hollywoodiana em 2002, que foi um fiasco nas bilheterias e, na minha opinião, não chega nem perto do impacto filosófico e cinematográfico do filme de 72. Então, nesse vídeo, a gente vai focar na adaptação do Tarkovsky mesmo, com muitos spoilers, obviamente. Aliás, se você não viu ainda, eu vou deixar o link pro filme aí na descrição com legendas em português. Solaris acompanha o Chris Kelvin, um psicólogo chateado que um dia do nada é chamado para uma viagem intergaláctica para descobrir se uma estação espacial que há décadas estuda o planeta oceânico de Solaris ainda tem razão de existir e o que diabos aconteceu com a tripulação, que tem enviado umas mensagens bem estranhas para a Terra. Antes de embarcar nessa jornada, o Chris passa um tempo com o seu pai, e aí já fica claro que a relação entre eles não é das melhores, fora que a morte da mãe do Chris deixou uma marca profunda nos dois. Quem tá nessa visita também é o Berton, um colega do pai do Chris e também um piloto aposentado que fazia parte de uma equipe exploratória em Solaris. Com a ajuda de um antigo relato em vídeo, ele conta que estava em uma missão de busca por dois colegas desaparecidos em Solaris. Porém, ele foi afastado da operação depois de reportar que, ao sobrevoar o oceano do planeta, viu uma criança de aproximadamente 4 metros de altura, toda coberta por uma meleca viscosa e desconhecida. Isso foi inicialmente descartado como uma alucinação por um painel de cientistas, mas quando outros membros da tripulação começaram a relatar situações parecidas, o comitê decidiu enfiar o Chris numa espaçonave para ir até lá ver o que tá rolando. Chegando na estação, o Chris percebe que o lugar tá um verdadeiro caos. Ninguém tá lá para receber ele, tá tudo uma zona, e o Dr. Snaut, o único cientista que ele encontra, olha para ele como se ele fosse um fantasma, parecendo completamente deslocado e vazio. E aí que ele descobre a grande tragédia. O Dr. Gibarian, um dos cientistas da missão, cometeu suicídio, mas não sem antes deixar um vídeo gravado especialmente para o Chris. Nele, o cientista fala de forma confusa sobre algo na estação que ele não conseguiu suportar, o que levou ele a tirar a própria vida. Depois disso, o Chris vai encontrar o Dr. Sartorius, que é um cara super antipático e também bastante evasivo nas respostas, e nesse meio de caminho, o psicólogo percebe que a estação não parece estar habitada só pelos cientistas, como a base tinha informado, já que uma criança tá zanzando pela estação e um homem tenta fugir do quarto
quarto dos Sartórios quando os dois tentavam conversar. Mas a verdadeira surpresa acontece quando o Chris, exausto, vai dormir em um dos aposentos da base e acorda de repente, dando de cara com a sua falecida esposa, Hari. Isso mesmo, a mulher dele, que ele perdeu há 10 anos, está bem ali, pleníssima diante dele, como se nada tivesse acontecido. Agora, quem parece literalmente ter visto um fantasma é o próprio Chris, que numa atitude desesperada induz a mulher a entrar numa cápsula espacial e lança a coitada pro vazio do espaço, sem dó nem piedade. Que loucura, hein? Essa foi por pouco, só que não, porque pro azar do Chris, a Hari simplesmente reaparece no quarto, mais uma vez plena e sem memórias do que o Chris fez com ela agora há pouco, deixando claro que trata-se de uma cópia totalmente nova. Só que dessa vez a reação do Chris é diferente, e atormentado pela perda, ele começa a se aproximar e a se apaixonar de novo pela sua suposta esposa. Porém, além dela ter ressurgido dos mortos, a existência da Hari consegue ficar ainda mais esquisita e enigmática. Ela usa um vestido com botões que não servem pra nada, diz não se lembrar do próprio passado, não sabe como chegou ali nem como dormir, e quando fica longe do Chris, ela entra em pânico, a ponto de destruir uma porta inteira para ficar ao seu lado. Inclusive, esse incidente causa ferimentos gravíssimos na Hari, mas em questão de segundos ela se regenera completamente, o que deixa tanto ela quanto o Chris perplexos. A grande revelação é que a Hari, assim como os outros chamados visitantes na estação, não são uma recriação real da pessoa falecida, mas uma projeção do planeta Solaris baseado nas memórias do Chris e dos cientistas. Ou seja, Solaris não é só um planeta oceânico qualquer, mas uma espécie de organismo consciente e pensante por si só, que tenta estabelecer algum tipo de comunicação com os humanos. Após ter sido bombardeado com níveis altíssimos de radiação em um experimento ilegal feito pelos cientistas, o planeta passou a manifestar esses seres na estação, uma materialização misteriosa e perturbadora da mente humana. Segundo os Sartórios, esses visitantes parecem iguais aos seres humanos, mas na verdade são compostos de sistemas de neutrinos, que podem ser destruídos com um dispositivo conhecido como aniquilador. Porém, com o tempo, à medida que o Chris e a Hari vão se conectando mais, ela deixa de ser só uma cópia e começa a ganhar mais humanidade e autonomia. Ela passa a não precisar mais do Chris por perto para existir, vira uma versão com consciência própria e vai deixando de ser só uma recriação dos desejos e memórias dele. Tudo isso faz a Hari questionar cada vez mais se ela é de fato a mesma Hari do passado e qual o verdadeiro sentido da sua existência. Ou seja, essa moça tá numa crise existencial pesada e a situação atinge o seu ponto de ruptura quando, durante uma festa de aniversário melancólica do Dr. Snout, o Dr. Sartorius chatão brutalmente lembra a Hari que ela não é humana, mas só uma criação de Solaris. Isso destrói ela emocionalmente, que em um momento de desespero tenta se matar bebendo oxigênio líquido, mas todo o sofrimento é em vão, porque o corpo dela se regenera milagrosamente. O Chris não aceita que os cientistas tentem destruir a Hari, mesmo sabendo que ela é só uma projeção criada por Solaris. Para tentar encerrar essas manifestações, os cientistas tentam se comunicar com o planeta, e para isso o Dr. Snout propõe enviar as ondas cerebrais do Chris como forma de contato, na esperança de que Solaris entenda o sofrimento humano e pare de criar os visitantes. Apesar disso, a tentativa falha e o planeta continua agindo de forma incompreensível. Por fim, a gente descobre que Chris e Hari tiveram um relacionamento conturbado na Terra, com Chris mantendo a esposa emocionalmente distante, o que fez com que ela por fim acabasse com a própria vida. A morte dela é um trauma profundo para o Chris, e nessa nova chance que Solaris oferece, ele decide se conectar com a Hari de uma forma mais verdadeira do que nunca. Mas, como tudo tem seu preço, a viagem emocional do Chris chega no seu auge. Ele acaba ficando doente, e aí sonha com a sua mãe ainda jovem, que trata feridas do seu corpo que cicatrizam espontaneamente. Quando ele acorda, ele descobre que a Hari desapareceu, e o que rolou foi que, em um confronto com a realidade, ela acaba decidindo dar fim à própria existência com a ajuda dos cientistas, usando o dispositivo aniquilador. A partir desse momento, Solaris para de enviar mais visitantes para a estação, e em vez disso começa a criar ilhas na sua superfície, sinalizando talvez um novo estágio na comunicação entre o planeta e a humanidade. No final do filme, o Chris retorna à Terra para se reunir e fazer as pazes com seu pai, mas alguma coisa tá muito errada. Tá chovendo dentro da casa e ninguém parece dar a mínima para isso, mas daí quando a câmera se afasta, a gente percebe que o Chris, na verdade, tá em uma das ilhas criadas por Solaris.
O diretor Andrei Tarkovsky não chegou a Solaris por acaso. Depois de enfrentar dificuldades financeiras após a censura do seu filme Andrei Rublev, de 1966, que foi praticamente banido pelo governo soviético, por explorar a história religiosa da Rússia medieval, o tio Tarkovsky estava à procura de um novo projeto. O roteiro do seu próximo filme, O Espelho, também foi barrado a princípio, o que forçou o diretor a buscar algo mais comercial, e foi nesse cenário que ele encontrou Solaris, do Stanisław Lem. Um livro de ficção científica que, apesar de não ser o seu gênero preferido, oferecia uma chance de explorar questões filosóficas profundas. E se Andrei Rublev já mostrava que o Tarkovsky não tinha medo de quebrar as normas, dá para imaginar que a visão dele sobre ficção científica também não ia ser nada convencional, né? Ao contrário do que muitos estavam fazendo na época, ele não viu o gênero como uma oportunidade de criar guerras interplanetárias, com muito piu-piu-piu, naves espaciais, robôs e aliens. Na visão dele, o verdadeiro foco deveria ser os dilemas humanos, aquilo que define a gente internamente, e a sua crítica atingiu o auge quando ele deixou claro que o clássico 2001, Odisseia no Espaço, do Kubrick, era estéril e vazio. Um filme que se preocupava só em se deslumbrar com o futuro e a tecnologia, o que feriu o coraçãozinho de muitos fãs que viam nessa obra o ápice da ficção científica. Muita gente deve ter se mordido e falado pra ele ir lá fazer melhor então. E bom, talvez seja impossível e até descabido definir aqui o que é melhor ou pior, mas fato é que o tio Tarkovsky aceitou o desafio e saiu dessa empreitada com um dos filmes mais influentes, disruptivos e revolucionários do sci-fi. Porém, ironicamente, assim como em 2001, Solaris não chega com respostas prontas. E talvez queira fazer justamente o contrário. Numa leitura metalinguística da coisa, o filme funciona quase como o próprio planeta oceânico em si, porque ele não é algo que a gente deva decifrar a todo custo, mas sim algo que hipnotiza das formas mais curiosas e assombrosas, fazendo com que a gente reflita e busque respostas de forma muito pessoal. Mas é claro que eu vou trazer minhas interpretações aqui, né? Afinal, esse é o objetivo do vídeo. E se fosse para destilar Solaris em uma frase só, eu diria que o filme é uma reflexão afiada sobre como a humanidade erra ao querer desbravar a vastidão do cosmos antes mesmo de conseguir decifrar os seus próprios mistérios. O fracasso da humanidade em entender Solaris só mostra os nossos limites como espécie, porque a tecnologia pode até avançar, mas isso não significa que nesse meio tempo a gente já se compreendeu individualmente e coletivamente também. E pensando no contexto em que o filme foi produzido, é claro que a Guerra Fria tem um papel chave em Solaris. Enquanto a corrida espacial estava a todo vapor, com as superpotências se empoleirando no topo da tecnologia e da ciência, Tarkovsky criticava justamente essa obsessão pelo desconhecido, sem primeiro resolver os dilemas internos da nossa própria espécie. Além disso, Solaris joga uma crítica desconfortável sobre como a Terra acaba parecendo pequena e insuficiente. A gente está sempre atrás de algo além de nós mesmos no universo, mas a grande verdade é que a gente mal consegue se entender aqui entre nós, entre os nossos semelhantes. Então imagina tentar lidar com algo totalmente diferente. Мы не знаем, что делать с иными мирами. Нам не нужно других миров. Нам нужно зеркало. Мы бьемся над контактом и никогда не найдем его. Мы в глупом положении человека, рвущегося к цели, которой он боится, которая ему не нужна. Человеку нужен человек. E o Tarkovsky traz essa dinâmica logo nos primeiros segundos do filme. Desde o início ele retrata a Terra de forma quase poética, ampla, rica e complexa, imersa numa calma que conecta a gente de forma visceral com a natureza. Nas cenas iniciais, a gente vê o Chris rodeado por uma vegetação exuberante, um cavalo majestoso correndo livre, um lago vasto e sereno, tudo imerso em um equilíbrio suave e aconchegante que evoca um profundo senso de familiaridade e pertencimento. Em seguida, o psicólogo vai até a estação espacial sem que a nave sequer seja mostrada. Afinal, o diretor faz questão de limitar aqui qualquer encanto com a tecnologia. O foco está então na estação em si, que logo se revela um espaço caótico, claustrofóbico, frio e estéril, contrastando fortemente com a natureza da Terra. Um lugar que exibe não só a distorção do ambiente físico, mas também a alienação emocional dos cientistas que trabalham ali. Outra cena que reforça esse contraste entre a Terra e a estação espacial é a estranha e longuíssima sequência de trânsito nas ruas de Tóquio. O Tarkovsky opta por mostrar essa cena em vez de ilustrar a decolagem da nave que transporta o Chris para Solaris, evitando
suscitando, como eu falei, uma reverência pela tecnologia avançada. Apesar disso, ele insere sons de foguetes sendo lançados durante essa sequência, unindo o mundano com o extraordinário e deixando claro que, apesar dos nossos avanços tecnológicos, a gente ainda permanece imerso em rotinas cotidianas. Ou seja, a escolha de filmar em Tóquio, uma cidade reconhecida pelo seu desenvolvimento tecnológico na época, acentua a ideia que, mesmo em sociedades altamente avançadas, a essência humana continua enraizada no comum, no caótico e no repetitivo. Andrei Tarkovsky foi um dos cineastas que mais buscou definir o cinema como uma arte única, distinta de qualquer outra. Para ele, o filme deveria transmitir algo que só pudesse ser expresso pelo audiovisual, e é por isso que adaptar Solaris ao pé da letra nunca fez sentido para ele. Afinal, seria só uma ilustração do livro, sem profundidade artística. O diretor viu o cinema como um reflexo da experiência humana, onde o tempo, as imagens e o som se entrelaçam de maneira única. Ele rejeitava montagens rápidas e dinâmicas, como as do Sergei Eisenstein, preferindo criar cenas longas e contemplativas, onde o tempo, de certa forma, respira. E assim, poucos cineastas exigem tanta paciência do público quanto Tarkovsky, mas a sua abordagem traz uma fluidez na câmera, atenção aos detalhes e resistência às fórmulas narrativas tradicionais. Mesmo negando os simbolismos recorrentes, a sua filmografia é repleta de imagens que se repetem e dialogam entre si, criando um universo visual bastante particular. Em Solaris, a fotografia, por exemplo, pode parecer aleatória à primeira vista, mas na verdade ela tem uma força que vai muito além do que ela representa. O Tarkovsky usa a imagem de forma a distorcer a nossa percepção do tempo e do espaço, criando nesse caso uma experiência visual que combina passado e presente, ou realidade e memória. Muitas sequências do filme têm um preto e branco meio azulado, como o vídeo do relato do Berton ou do Gibarian, a cena dos carros, o sonho do Chris com a sua mãe, entre outras, o que indica que se tratam de momentos de flashback ou de memórias, enquanto as cenas coloridas parecem representar a realidade. Porém, quando o Chris chega à estação espacial e entra em contato com Solaris e seus visitantes, esse padrão começa a se desfazer. A gente vê cenas em preto e branco que parecem reais e cenas coloridas que parecem ser lembranças, ou então que retratam momentos surreais em que os personagens levitam, em que versões múltiplas de uma mesma pessoa aparecem e onde existe até um doguinho dentro da estação espacial. Isso acontece porque perto de Solaris, o que é memória pode parecer real, e o que é real se transforma em uma projeção de lembranças, criando um ciclo onde passado e presente se confundem. E isso é o que Solaris faz, transforma a ficção em realidade e faz a gente viver dentro dessa confusão também. E esse jogo segue até o final do filme, né, quando o Chris volta pra Terra, mas na verdade ainda tá preso em Solaris. O final, com a câmera se afastando e revelando que ele ainda tá em uma das ilhas criadas pelo planeta, é uma das grandes ambiguidades da obra, porque a interpretação aqui se divide. O Chris pode estar acreditando sinceramente que ele está de volta ao seu mundo, se reunindo com o seu pai, ou ele pode estar plenamente consciente de que ainda está em Solaris, mas escolhe abraçar a ilusão como um escape para os seus traumas não resolvidos, assim como ele quis fazer ao tentar viver uma nova vida na estação com a Hari. Esse desfecho melancólico e perturbador só reforça também a mensagem do Tarkovsky de que a humanidade ainda não está preparada para encarar o desconhecido, seja ele vindo das estrelas ou das profundezas da nossa mente. E é aí que surgem algumas das questões mais potentes do filme, que é a comunicação com Solaris. Ao longo da narrativa, o planeta se revela incapaz de traduzir os nossos sentimentos com precisão, e a gente, por outro lado, não consegue compreender totalmente as suas intenções. É uma tentativa de diálogo onde tudo se perde na tradução, mas não por falta de esforço. Solaris tenta se comunicar com os humanos da única forma que conhece, que é acessando o subconsciente de quem se aproxima, e essas manifestações, conhecidas como visitantes, são criadas a partir das memórias mais profundas dos cosmonautas. Isso explica por que o Berton viu um bebê gigante quando procurava pelos seus colegas ao sobrevoar Solaris. Talvez essa criança fosse filha de um dos desaparecidos, algo importante que o oceano julgou que faria sentido materializar. Porém, depois dos experimentos com a radiação, Solaris passou a projetar essas figuras à distância, e elas não são só meras alucinações, mas materializações físicas de traumas, desejos e sentimentos reprimidos. Nesse sentido, Solaris poderia funcionar
funcionar como uma metáfora do inconsciente, quase como uma teoria junguiana, em que o inconsciente coletivo se manifesta por meio de símbolos e arquétipos que forçam a gente a encarar partes ocultas de nós mesmos. No caso do Chris, isso se manifesta na forma da Harry, que não é só uma réplica da esposa falecida, mas um espelho emocional do próprio Chris. No início, ela surge como uma construção frágil e dependente, moldada pela memória que ele tem dela, mas com o tempo a Harry começa a recuperar lembranças, a fazer perguntas e passa a se perceber como um ser separado, com dúvidas, vontades e até dores. E o interessante é que enquanto ela evolui para além da projeção, o Chris faz o caminho inverso, se entregando à ilusão e tentando recriar o que ele perdeu. E aqui inclusive surge uma outra camada filosófica da coisa envolvendo a própria Harry. Afinal, se ela começa sem memórias, mas recupera essas memórias aos poucos, será que ela realmente é a mesma de antes? Ou continua sendo uma imagem completa construída pela lembrança seletiva do Chris? Além disso, até onde a nossa percepção do outro é real e até que ponto a gente ama só a versão que a gente criou da outra pessoa na nossa cabeça? Essas são perguntas que colocam o Chris diante de um espelho emocional que ele não pode mais evitar, e essa dinâmica de cura e confronto é simbolizada também quando ele, teoricamente, volta para casa em busca do acolhimento do pai, ou de forma ainda mais vívida, quando ele sonha com a mãe limpando as suas feridas. O gesto da mãe, que cuida dele de forma quase infantil, mostra o desejo do Chris de curar suas dores emocionais, mas também revela que não existe cura real sem o enfrentamento direto dos nossos próprios demônios. Esse processo todo só reforça a ideia de que Solaris não se comunica como um ser racional, mas através de símbolos emocionais, materializando aquilo que mais pesa dentro da mente de cada um. E essa ideia de comunicação simbólica fica ainda mais evidente na escolha do Tarkovsky ao mostrar closes nas orelhas dos personagens, como se Solaris de alguma forma estivesse tentando escutar os humanos, mesmo que de forma confusa, torta e incompleta. Tudo isso só reforça que a verdadeira jornada do filme nunca foi a conquista do espaço, mas o mergulho profundo na nossa própria psique. Solaris não é só um lugar físico, ele representa os limites da nossa capacidade de comunicação e entendimento, tanto com o outro quanto com nós mesmos. No fim das contas, Solaris é uma ficção científica atípica que desafia o espectador a refletir sobre memória, o tempo e a identidade, não como conceitos abstratos, mas como experiências vividas, confusas e inevitáveis. O Tarkovsky transforma o filme em uma jornada profundamente introspectiva e contemplativa, onde o espaço exterior deixa de ser uma fronteira e vira um reflexo, como se o telescópio fosse virado ao contrário, não para explorar o cosmos, mas para encarar a Terra, a humanidade e as camadas mais ocultas, assustadoras e fascinantes da nossa própria mente. Tanto o planeta como o filme não traz respostas, mas oferece uma tentativa de diálogo, e cabe a gente decidir se a gente está pronto para escutar. E o mais irônico de tudo isso é que, apesar de Solaris ter sido um grande sucesso, sendo considerado um dos maiores clássicos do gênero e uma das melhores criações do Tarkovsky, o diretor considera o filme um dos seus piores trabalhos, e o próprio Stanislaw Lem diz não ter curtido o longa porque ele se desvia demais do seu livro. E assim, eu sinto que a essência da coisa, né, de Solaris como um espelho para a humanidade aprender a lidar consigo mesma, tá nas duas obras, e como eu já disse, a ideia do Tarkovsky nunca foi recriar o livro para tela com muita fidelidade, senão a adaptação não teria razão de existir. O livro do Lem é muito mais científico, ao contrário do filme, ele acontece quase inteiro praticamente só na base espacial, e a gente também entende com muitos detalhes o que é a solarística, que é um campo da ciência dedicado só para o estudo de solares. No livro, o Chris também é mais focado na pesquisa e não se deixa abalar tanto com a presença da Harry como no filme, se dedicando a tentar compreender as manifestações de Solaris na estação. Além disso, o livro se torna um grande complemento para as ideias do filme e vice-versa, engrandecendo ainda mais a experiência de entender Solaris. Nesse caso, de todas as formas possíveis, né? Como entidade fictícia ou como obra artística. Fora que é uma leitura muito interessante, muito rica e contagiante. Então, se você quer se aprofundar ainda mais nos mistérios desse oceano, eu recomendo fortemente a leitura de Solaris. E a melhor parte é que, como eu falei, eu e o Esquilo estamos presenteando você com esse livro. Sim, de graça, tá? Eu já falei do Esquilo por aqui, mas se você ainda não conhece esse app, deixa eu te contar mais sobre ele. O Esquilo entra como um benefício em planos de diversas
diversas empresas, como a Claro, a Viva, a Sem Parar, a UOL, entre muitas outras. E se você é cliente dessas empresas, pode receber e-books, audiobooks ou minibooks sem nenhum custo adicional. Tudo que você tem que fazer é clicar no link que eu vou deixar aí na descrição pelo seu celular, tem que ser pelo celular, né? Para você baixar o Esquilo caso não tenha o app ainda. Depois disso é só se cadastrar e clicar em resgatar o meu cupom que o livro já vai ser adicionado na sua estante. Legal, né? Esse voucher de acesso a Solaris é um presente do Esquilo exclusivo para vocês, inscritos do canal. Inclusive, se não for inscrito, se inscreve agora, né? Por favor. E obviamente que ele não vai ficar disponível para sempre. Então vai lá e aproveita para ter acesso gratuito a esse super clássico da literatura sci-fi e também aproveita para explorar o app, porque o Esquilo tem vários e-books de grandes autores da ficção científica, como o Philip K. Dick, o Frank Herbert, entre vários outros. Eu confesso que eu era um pouco resistente em ler em celular e tablet, tá? Mas pelo app do Esquilo eu realmente comecei a curtir esse tipo de leitura, porque além de ser muito intuitivo, muito facinho de usar, dá para escolher o tamanho da fonte, a cor do fundo da página, por exemplo, e você também pode fazer marcações de trechos que considera importantes. Então olha aí, talvez você já tivesse acesso a esse benefício super legal e acessível e nem sabia, então já baixa aí o Esquilo, o seu app de livros. Mas e aí, qual que é a sua interpretação de Solaris? O que mais dá para decifrar dessa história em que um contato alienígena nunca foi uma experiência tão pessoal, né? Me conta aí embaixo. E se você curtiu esse vídeo, se foi útil para você, não esquece do like e da inscrição, que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro.